Então, pessoal, só para a gente começar essa live, né? A ideia nossa realmente é mostrar esse projeto com plantas, mostrar bem como é que foi desenvolvido, né? Então, passar para vocês um pouquinho de como é que foi todo o processo. E nós fizemos esse projeto juntas agora, né? Que é um projeto de uma sala, era uma sala já existente, né? Então, a gente fez a adaptação dela para ser uma sala de estar e escritório ao mesmo tempo, né? Então, esse foi o desafio maior do projeto, já que a sala não era muito grande, e ao mesmo tempo a gente queria poder, através da luz, criar cenas diferentes para propiciar esses usos para as pessoas que utilizam o espaço, né? Então, a gente vai mostrar como é que a gente fez esses jogos, né, com a luz para corresponder a esses usos, né? Então, agora a Fer vai se apresentar um pouquinho e aí ela começa apresentando o projeto e aí depois eu entro para explicar para vocês aí como é que foi com a iluminação. Cris, em primeiro lugar, quero te agradecer, né, esse convite. Muito obrigada. Então, para quem não me conhece, sou a Fernanda Basso, sou arquiteta, sou natural de Caxias, mas como a Cris me falou, eu trabalho e me formei aqui em Porto pela URGS. O estúdio, então, nasceu, né, em 2018, com a ideia de trabalhar com experiências mesmo, né, com uma arquitetura com foco no bem-estar, em harmonia com a natureza. Né? Então, vou explicar bem sucintamente, né, Cris, a parte do projeto, que a gente teve um grande desafio, como tu mesma comentou, né, nessa parte que era uma reforma, um ambiente relativamente pequeno, mas com muito potencial, né, para a gente explorar tanto as texturas que já existiam e principalmente isso com o uso da iluminação. A gente, iniciando, né, a parte de projeto, a gente sempre tem que imaginar o projeto já dentro dessas pré-existências, né? Então, como a gente comentou que é uma reforma, esses materiais existentes, eles deveriam ser mantidos e destacados também, né? Então, a gente já tinha no local uma parede de tijolos aparentes, né? Super bacana, com grande potencial. O forro de madeira com lambris também, com uma estrutura bacana que a Cris, desde o início, quis muito potencializar, né, essas estruturas, essas formas. E a gente precisava explorar isso, né, tanto no decor quanto principalmente na iluminação. Então, esse quadro de materialidades do projeto, a gente já tem uma ideia geral de acabamentos, de cores, né, até para a gente pensar nas intensidades, né, de iluminação depois. Do lado esquerdo, a gente tem as pré-existências, que a gente já tinha o forro de madeira, as texturas de tijolos e até o sofá já existia. E do lado direito, então, os elementos que a gente adicionou, né? Que é a madeira ebanizada mais escura, madeira natural, um toque de aço oxidado, né? Para fazer essa relação do que já existia, que era mais antigo. E o linho que vem nas cortinas para tornar mais aconchegante. Então, nessas imagens de levantamento, a gente tem as imagens da pré-existência, né? A parede de tijolos, como eu tinha comentado, o forro de madeira, a iluminação, que ela era super abundante, né? A iluminação natural, mas a iluminação artificial ainda estava mais precária, a gente tinha que explorar mais. E a necessidade também de manter essas vistas e, ao mesmo tempo, ter um isolamento térmico, né? Como que a gente ia lidar com todas essas necessidades, né? Então, a gente fez um programa de necessidades para essa pequena reforma e, principalmente, visando essas duas funções que o ambiente tinha que receber, que era um escritório e uma sala de TV. Então, como que a gente ia resolver isso tudo num layout único, né? O programa de necessidades também contemplava essa decoração que valorizasse as estruturas existentes. A ideia não era fazer uma reforma total, né? Era manter as pré-existências, como a gente já comentou. E essa melhoria no conforto técnico e a iluminação com possibilidade de diferentes cenas. Ou seja, a gente teria que ter um ambiente para trabalho e um ambiente também para assistir a televisão, né? Então, aqui no layout, Cristo pode me interrompendo, tá? Ou acrescentando, que tu lembrar também. Aqui no layout, quando a gente imaginou o espaço, né?
a Cris sempre focou muito na valorização dessas estruturas, dos materiais existentes, né? E nesse layout, como que foi organizada a parte de arquitetura? Nós selecionamos a parte mais nobre ali das vistas, né, para que a pessoa pudesse trabalhar com vista para a área externa, mas também que ficasse próximo ali de um ambiente mais recluso, que ela tivesse a concentração e a organização dela, né? Então, nós fizemos uma grande estante no lado esquerdo, depois vocês vão poder ver melhor nas imagens. Uma estante, uma mesa de trabalho de 2 metros por 75, né? Então, ela tem a largura suficiente para 2 pessoas trabalharem, e ela é bem ampla. O sofá, que já existia, né? E depois nós aplicamos, né, essas materialidades que eu expliquei para vocês. Nesse outro slide, a gente tem um esquema de zoneamento, tá? Então, a gente tem a entrada do ambiente, nesse setor ali mais à esquerda, onde fica a circulação que dá acesso tanto para a área de escritório quanto do estar, né, da sala de TV. Depois nós temos toda essa área de home office, que ela fica bem compacta, mas super bem resolvida, né? Porque tu tens acesso ali a impressoras, documentos e tudo mais. E ainda fica dialogando com a área de sala de TV, né? Então a gente tem todas as visuais, a gente tem um fluxo bem livre e tudo bem resolvido num único espaço, né? Então aqui a gente tem algumas outras imagens da proposta do projeto, né? Então, o forro de madeira aparente, nós incluímos um cortineiro e a Cris teve a ideia de fazer iluminação de baixo e de cima, né? Que depois ela vai explicar um pouquinho melhor. Então, isso também é um detalhe bacana, daqui a pouco da gente mostrar depois, né? Esse detalhe do cortineiro, para que a gente pudesse tanto acomodar o volume de cortinas sem atrapalhar a iluminação, né? Nós temos a estrutura ali toda do armário, que ele é bem leve, apesar de ser grande, né? Um armário de 2,60 por 2,70, ele é bem amplo. A gente tem um pé direito na área maior de 4,50 metros. Tá? Então, nessa outra imagem a gente... Só interrompendo um pouquinho, eu acho que é legal aí de tu comentar o design dessa estante, né? Que foi todo projetado por ti, então até se tu quiser explicar um pouquinho o conceito dele, né, para a gente depois, claro, o pessoal ver as imagens, acho que vai dar para entender bem qual é Sim, bem lembrado, Cris. Na verdade, como a gente tinha um programa de necessidades enxuto, mas bem objetivo, a gente desenhou todos os móveis, né? Essa mesa de trabalho, o rack da TV, nessa outra imagem a gente consegue ver melhor. A estante, foi tudo desenhado sob medida e num estilo que eu gosto muito de trabalhar no escritório, que é um estilo industrial. A gente teve alguns toques de linhas orientais ali também, mas principalmente o desenho da estante era para que fosse funcional e também que dialogasse com a casa, né? Que esse ambiente ele já tem uma certa rusticidade e a gente trouxe um desenho mais contemporâneo, mas sem contrastar demais com as pré-existências, né? Então acho que e a iluminação veio para fazer a transformação total. Depois vocês vão ver as imagens, né, dos antes e depois, porque a gente já tinha, como eu disse, um ambiente com bastante potencial, mas a gente precisava explorar eles, né? E num ambiente com vários desafios, né? Então aqui uma outra imagem do forro de madeira, né? A gente pensou em aplicar o trilho com spots, né? Porque depois ela explica melhor, mas para valorizar e focar nos ambientes, por exemplo, nos móveis desenhados, né? De forma que valorizasse a arquitetura e que ficasse funcional também, né? Principalmente funcional. E uma coisa bacana também de falar, antes de eu ir para as imagens, é essa cortina, que foi uma das grandes necessidades do ambiente, de ter conforto térmico e também acústico, porque uma sala de TV, um ambiente de trabalho, a gente precisa de uma concentração e de um silêncio, né? Então, como o ambiente era super amplo, tem um pé direito bem avantajado, a estratégia foi utilizar uma linha mais horizontal, que foi criada com o cortineiro, né? Com a cortina criando uma linha horizontal, dando sensação de amplitude e colocando tecidos um pouco mais pesados. A gente já tinha
um sofá, né, de um tecido mais confortável, mas a gente precisava tirar aquele eco que faz os ambientes que tem pé direito muito alto. Então, esse recurso foi utilizado com a cortina. Ele é uma cortina de linho sintético, né, que a gente não tem problemas de manutenção, no tom da parede que já existia, e além dos blackouts por trás. Então, a gente consegue manter a vista externa que nós tínhamos. Vou mostrar aqui a foto do antes e depois. A gente consegue manter as vistas externas, utilizando só a cortina de linho pela frente. E quando a gente quer escurecer todo o ambiente e criar todas as cenas de iluminação, a gente fecha os blackouts, como na imagem de baixo. Então, ali a gente já tem um resultado parcial dessa reforma. Basicamente foi isso, foram poucos itens, mas bem planejados, né, bem pensados. Acho que o grande destaque é o cortineiro, a estante também por ser multifuncional, mas o cortineiro, ele criou essa vestimenta para o ambiente, né, Cris? E foi a base para a aplicação do sistema de iluminação, que a Cris vai explicar melhor agora. Posso interromper? Pode. Então, pessoal, a iluminação, como vocês viram, ela tinha que ressaltar todos esses elementos, né? Os pré-existentes no espaço, com o forro de madeira, os tijolos e tal, e também a estante, que eu acho que é um elemento super importante no projeto, né? Que também estaria com alguns elementos de decoração. Então, a importância da gente ter uma luz focada para esses elementos e alguma iluminação também para essas outras superfícies, que seria a cortina, o forro e os tijolos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação bem básica, só para vocês verem em planta como é que estaria essa questão da iluminação. Não sei se vocês estão vendo, Fer? Só me confirma. Tá. Então, aqui vocês olhando uma vista de cima, né, do projeto, aqui a gente consegue ver bem como é que ficaria a disposição desses elementos. A iluminação é super simples, se vocês verem, só tem fita de LED, perfil LED e trilho, né? A gente deixou super básico, até aí no início tinha uma ideia de um pendente sobre a mesa, mas como já tinha um abajur bacana, até que é um abajur da Bertolucci, da Débora Aguiar, a gente resolveu manter no espaço, então por hora não vai ser colocado esse pendente que está localizado aqui. Ó. Então a gente poder explorar e testar no local, né? Acho que isso é super, super bacana do projeto e criando vida, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar e até passar para os nossos clientes, às vezes, é que tu tem que sentir o ambiente, né? Eu acho que às vezes não é aquela coisa assim, turnkey, né? Que a gente chama, que tu vai lá e um dia não tem nada na casa e no outro dia tem tudo. Né? Algumas pessoas gostam dessa sensação, mas eu acho importante a gente ir sentindo o espaço e ir vendo, eu acho que aqui precisa uma iluminação, eu acho que aqui precisa uma decoração, e tu vai realmente como é que eu posso dizer? Vai dominando o espaço, né? Te apropriando do espaço com as tuas vontades, assim, né? Com o teu gosto também, e às vezes dando o gosto do próprio cliente, para não ser aquela coisa assim totalmente projetada por um terceiro, né? Por mais que tenha atendido a todos ao briefing, enfim. Então aqui a gente consegue ver na planta, né? Onde ficariam os trilhos, né? Seria um trilho preto, aqui está o modelinho do trilho, o spot, e essa lente que depois eu vou mostrar num vídeo para vocês. É bem legal porque como esse era um espaço que ia ser usado para filme, para relaxamento, mas em alguns momentos também precisava de uma luz mais intensa para o momento de trabalho, foi colocada esse filtro honeycomb, que se chama. Ele é um filtro para não dar aquele ofuscamento quando tu está olhando né, o spot. Geralmente um spot ele te dá né, acaba ofuscando. Tem muitas pessoas que inclusive não gostam muito do trilho por causa disso, né? E esses recursos, eles são interessantes para a gente filtrar um pouco essa luz, e a pessoa, na hora que visualizar
o spot, não, a lâmpada não incomodar os olhos. Né? Uhum. Bem legal. E aí depois, aqui no móvel, foi colocado um perfil de LED no fundo do móvel. Depois tem um vídeo também que mostra bem direitinho como é que isso foi aplicado. Então, desde a etapa de projeto, a Fer já previu no detalhamento do móvel esse nichozinho aonde ficaria esse perfil. Né? O perfil LED, ele nada mais é que uma fita de LED dentro de um perfil metálico, né? E tem o fechamento em acrílico aqui em cima, para realmente tu não ficar vendo aqueles pontinhos da fita e tal, ficar esteticamente mais interessante. E depois, em todo o contorno aqui, que tem a questão, então, da fita de LED, que aí aqui no próximo slide, a gente consegue ver o detalhamento dessa fita, né? Isso até eu e a Fer trabalhamos bastante juntas, porque a ideia era ter uma fita de LED para iluminar o cortineiro, então ela fica aqui, essa fita, mais na frente, né? E outra fita para iluminar o forro. Só que como esse forro ele é inclinado, a ideia era também colocar essa fita inclinada para a gente ter um ângulo de abertura maior da luz, né? A fita de LED ela já tem 120 graus de abertura, mas se a gente colocasse ela totalmente reta, ela ia acabar estourando muito no forro de madeira, né? E no momento que a gente inclina esse 120, a gente tem uma abrangência maior da luz nessa superfície de madeira do forro. Então, eu vou mostrar isso agora no vídeo. Não sei se tu quer adicionar alguma coisa aqui, Fer. Talvez ali o detalhe do cortineiro, que ele tem uma largura bem grande, né? Geralmente a gente trabalha com 20, 25 de cortineiro, ali a gente previu 28, uma pelo tamanho, né, dos panos, né, da cortina, quando ela ficasse fechada ia ficar bem volumoso, e também pela questão da fita LED não fazer tanta sombra, né, nesse tecido quando ele estivesse fechado. Então a gente já previu ali um espaço bem generoso, né, para o blackout e mais as cortinas de tecido, e a fita LED ficou bem ali na pontinha, e a gente fez um desenho como se fosse um T, né, para ocultar a fita tanto embaixo como um cortineiro convencional, e ele sobe um pouquinho também para ocultar a fita em cima, né? Aí também é importante a gente lembrar que essas fitas, a ideia era que tudo fosse, se possível, dimerizável, né? Então essas fitas elas são 12 volts, mas o driver ele é um driver dimerizável, né? E os drivers eles foram colocados na parte de cima aqui do cortineiro, né? Para acomodar eles. E foi legal que a Fer ressaltou essa questão desses 28 centímetros aqui, é que a gente tem que sempre pensar no projeto, lembrando de todos os profissionais que estão envolvidos, né, nesse projeto. Enquanto a gente definiu isso, a gente falou várias vezes com a Andressa, que foi da empresa que nos vendeu né, que vendeu as cortinas e fez todo o auxílio nessa especificação. Inclusive, depois eu posso colocar o contato dela ali nos comentários, se vocês quiserem, um material super legal. E ela veio aqui, ela mediu, ela conferiu para ver se realmente dava nessa medida, né? Porque às vezes de fornecedor para fornecedor pode variar, então eu acho que essa comunicação ela é sempre muito importante para a gente não ter trabalhos, né, depois e algum problema na obra. Só mais um adendo, Cris, eu acho que é exatamente isso, eu estava pensando nessa sinergia que a gente precisa do projeto estrutural, arquitetônico, luminotécnico simultâneo, né? Muitas vezes a gente deixa para depois, ou alguns clientes pensam em fazer a contratação em etapas posteriores, mas é muito importante isso ser pensado desde o início, para ter uma qualidade melhor, né? Tanto do projeto quanto do resultado final. O projeto demanda esses detalhes mínimos, mas que no final fazem toda a diferença, né? Com certeza. Não, eu acho que isso a gente sempre destaca muito, né? Que a gente não sabe tudo, né? E o arquiteto, principalmente, ele tem que dar conta de muitas coisas, né? Então, eu acho que se tiver os profissionais de cada área auxiliando, certamente o resultado é potencializado, né? E a gente cresce muito, eu acho, com essas trocas. Então, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo
para ilustrar um pouquinho desse espaço. Vamos ver aqui. Então, aqui, para vocês verem, só me confirma se estão... Tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Então, aqui é o espaço da sala, antes, né, de colocar a iluminação. Ali em cima, a gente pode ver que tinham esses 2 pendentes, né, de luz geral. E aqui é onde a gente iria colocar, então, o trilho, né, para fazer a iluminação mais focada da sala. Aqui já está o cortineiro instalado com as cortinas, né? Então a gente iria colocar aí toda a parte da iluminação para a cortina e para o forro. Aqui ainda não estava pronta a estante com as decorações e tal, mas só para vocês terem uma ideia geral durante a montagem do espaço. Esse foi um vídeo que eu fiz e coloquei nos stories, por isso que ele está com o meu dedo aparecendo aí. Mas eu acho que dá para ter uma ideia ali, que eu estou mostrando, então, essa questão do cortineiro, né? Que a gente vai ter a fita para baixo e para cima, digamos assim. Né? Aqui dá para a gente ver de lado, ó, e bem essa questão, né, de como a gente poderia amplificar o alcance, então, da luz no forro, colocando a fita inclinadinha, né, lá no cortineiro. Essa foi uma super sacada, né, Cris? Na verdade, eu acredito que tu já tenha trabalhado com isso antes, mas eu nunca tinha tido esse desafio e foi uma super ideia e relativamente simples, né? Que é uma questão de simplesmente fazer um detalhe na marcenaria, no cortineiro, e que muda totalmente o resultado, né? Inclusive, assim, hoje a gente tem esses perfis prontos em ângulo de 45 que até poderiam ser utilizados, né, ali naquele cantinho, só que a gente acabou optando por botar uma ripinha de madeira com a aplicação da fita em cima, porque é um espaço que tu não vai enxergar e não precisa investir, né? Eu acho que a gente... Sim, não, e o custo com certeza reduz um monte, o efeito a gente tem o mesmo, né? E é uma solução super rápida de ser feita. Sim, sim. Então aqui agora eu vou mostrar um outro vídeo que é para mostrar onde a gente colocou aquele perfil de LED atrás do móvel, né? Então ali já tem um dentinho bem na medida do perfil que foi utilizado, né? Então dá para vocês verem como é importante esse casamento do luminotécnico com a parte do design, né, dos móveis e tal, para a gente poder prever esses recursos. E só voltando aqui um pouquinho, esse perfil, a ideia dele é, então, lavar, né, com luz essa parede posterior ao móvel. Aqui mais umas vistas da sala, ali já estava com todos os produtos. E também, né, Cris, acho que a importância não só do projeto em si, desse casamento do projeto, mas da especificação, da tua especificação, né, do produto exato para que isso seja contemplado na marcenaria ou na serralheria, com as medidas exatas, né? Porque às vezes de um fabricante para o outro, assim como tu comentou, tem uma diferença de medida, de potência e tudo mais. Então, essas especificações, essas decisões, o quanto antes feitas, melhora o resultado, né, no acabamento final da marcenaria, do design de cada item, né? E às vezes são milímetros, né? Porque eu acho que na hora que tu está trabalhando com interiores, qualquer centímetro aí impacta, né? E realmente muda muito de fornecedor para fornecedor. Então é importante a gente ter essa especificação, poder orçar ela para o cliente, né? Numa etapa em que ainda não foi feita a marcenaria, porque às vezes o cliente, não, mas eu não... quero procurar uma opção mais em conta, mas aí, de repente, a opção mais em conta não tem a mesma medida da que estava sendo usada no detalhamento do projeto, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre ressalto muito, assim, da gente pensar em preço, em valor, quanto é que custa e deixar isso muito aberto com o cliente, porque
para a gente não ter nossas expectativas aí frustradas, né? E nem a do cliente, né? Eu acho que a gente tem que jogar bem claro desde o início para conseguir chegar na melhor solução e já desde as etapas bem anteriores, assim, fazer todas essas previsões. Uhum. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho dos produtos que foram utilizados, né? Aqui dá para ver os trilhos. Esse aqui é o trilho eletrificado. Só que esse vídeo ele é um pouco rápido, né? Mas é o trilho que vai no teto. Com esses spots aqui, eu usei da Stella, né? Que é o Spot Flow. Eu gosto dele porque a lâmpada fica bastante recuada. Ele é um modelinho para a lâmpada AR70, né? Então, eu acho ele bem bonitinho. Ele já vem aqui com o soquete para a lâmpada e vai encaixado ali no trilho, né? O trilho, ele é eletrificado, a gente chama de eletrificado porque tu pode mover esses spots nele, né? Aqui estão as lâmpadas que nós usamos, as AR70, todas uma linha Pro, porque ela é dimerizável, né? E também foram usadas lâmpadas de 12 graus e de 24 graus, né? Para a gente, a de 12 graus, então, vai dar um foco maior, ela vai ter um alcance maior, e a de ângulo mais aberto dá uma luz um pouquinho mais difusa e abrange uma área um pouquinho maior. Aí, claro, com uma intensidade um pouco menor, né? É sempre importante a gente ver todas essas especificações na hora de comprar, né? E aqui tá aquela grelhazinha que eu comentei com vocês, né? Que é a Honeycomb. Parece um favo, né? De mel. E aqui, então, a gente depois consegue ver como é que ela fica na frente da lâmpada. Ela encaixa bem certinho no spot entre a lâmpada e a parte que a gente fica visível, fica na bordinha dele, né? Depois aqui, acho que é mais um pouquinho só para ver dele. Depois a gente tem a parte das fitas, né, que a gente vai utilizar. Vamos passar aqui. Aqui são todas as fitas. Lembrando, então, dos drivers serem dimerizáveis, para a gente poder ter esse controle total da luz. E aqui está o perfilzinho, então, que eu estou mostrando que ele vai lá no fundo do móvel. Legal que dá para pedir com acabamento preto, aqui foi solicitado assim do fornecedor para a gente deixar o mais disfarçado possível no móvel, né? E esse perfil também precisa de um driver, então isso também a gente tem que prever na etapa de projeto onde é que vai ser colocado, né? No caso, esse aí foi colocado dentro do móvel, né? Então eu acho que esses são os produtos, né, que a gente utilizou nesse projeto. Eu acho que deu um resultado bem bacana. E aí eu vou mostrar de novo para vocês a apresentação aqui. E aí tem umas imagens agora do resultado. Não sei se tu quer comentar alguma outra informação sobre os produtos, Fê? Não. Vamos para o resultado. Aqui então aquele detalhe que a gente já viu. E aí aqui então a gente consegue ver o nosso antes e depois só da iluminação, né? Aqui a gente já vê que já está todo ele com a estante colocada, a mesa, né? O sofá, tudo certinho, o cortineiro, mas ainda estava com aquela luz difusa, né? E aí aqui então nós temos o resultado final da cortina iluminada com essa iluminação que a gente chama de wall washer, né? Porque ela é como se lavasse com luz a parede, né? E aqui em cima, então, aquele efeito de iluminação para o forro de madeira, usando a fitinha lá a 45 graus. Aqui na estante a gente consegue ver esse efeito, então, que deu nos tijolos, né? Isso que é legal de fazer. Se parar aqui para pensar, a gente está usando muito desse recurso de wall washer, de parede lavada, enfim, né, que a gente usou aqui tanto para a cortina como para o forro e agora aqui para os tijolos. E tudo isso dá para mostrar o quanto a luz ressalta as texturas, né?
Vocês imaginam, olha, é só comparar uma imagem com a outra, né? Se a gente olha aqui, tu vê a cortina, tu nem enxerga tanto a tridimensionalidade dela, né? E no momento que a gente tem a iluminação aqui, tu consegue ressaltar o tecido, o movimento da cortina, dá todo um efeito bacana, né? Assim como aqui a questão da iluminação no forro e aqui nos tijolos, então, que vai realmente destacar essa textura, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim, às vezes o cliente investe tanto num revestimento, num acabamento legal e não ilumina ele da melhor forma, né? Então, eu acho que às vezes tu realmente, às vezes é melhor nem investir nesse produto, no material, se tu não for realmente destacar ele, porque ele acaba às vezes passando despercebido, porque ele acaba virando um plano chapado, né? Se a gente não trouxer essa questão da luz para destacar essa volumetria. Então, depois aqui tem outra... Pode falar, Fê. Não, eu acho que no ambiente em geral a arquitetura ela é composta de texturas, de luz e sombra, e a iluminação ela transforma os ambientes, né? A gente pode ver, o ambiente ficou bacana, né? Sem a iluminação, tu vê que tem toda a composição de mobiliário, de cortina, mas a iluminação ela transforma, né? Ela cria um ambiente mais sofisticado, adequado ou para trabalhar ou então para assistir a TV, são esses cenários, né, que a iluminação permite, além de valorizar totalmente, né, todos esses itens mais pontuais de texturas, de cores, de ambientações que a gente busca, né, explorar na arquitetura. Como a gente falou, não é simplesmente o visual. A gente tem o toque do tecido, a gente tem a textura do tecido, a textura do tijolo, e isso tudo acho que a iluminação é capaz de explorar, né? E valorizar, principalmente. Não, e o ambiente, claro que aqui a gente está vendo as imagens todas com a cortina fechada, né? No Sim. momento que a gente tem a luz natural nele, também é outro ambiente, né? E fica lindo também, porque os móveis ficaram todos super harmônicos, ficou super aconchegante o espaço, assim. Então, claro que a gente acaba falando muito da luz artificial, eu principalmente, né? Mas a gente não pode desconsiderar os espaços durante o dia, né? Que às vezes a própria incidência da luz, conforme a direcionalidade dessa luz natural, a gente vai ter esse ambiente que vai mudar, né, ao longo do dia. Eu acho que isso que... Com certeza. Isso sim foi uma preocupação, né, Cris? Porque como era um ambiente de multifunções e quase que opostas, uma precisava de uma luz técnica e outra precisava de uma luz mais ambiente, no momento em que se está trabalhando nesse ambiente de dia, a gente ainda, além do recurso da luz artificial, né, a gente tem, mais focada para o trabalho, a gente tem a possibilidade de abrir todas as cortinas e ter a luz natural, ou até fechar um pouquinho para não ter o ofuscamento, né? Então, acho que essa é a importância do casamento da arquitetura pensada, não só como decoração, né, mas principalmente função, nessa parte, e o casamento com a parte de iluminação e as necessidades de cada ambiente, né? Perfeito. Aqui nós temos uma vista de um outro ângulo também, né? Antes de iluminar e depois com a iluminação. Né? Nossa, aqui é outro ambiente, né? Muda muito, assim, né? Tu vê, assim, parece que ele veste, a iluminação parece que veste, né? Integrou todos os elementos. Ele deixa aconchegante, ele deixa mais sofisticado, né? Assim como uma boa luz na fotografia ou em algum outro ambiente que a gente perceba na gente mesmo, né? E até é importante ressaltar, não é muito o nosso tema hoje, mas a questão da reprodução das cores, né? Se vocês olharem ali, como parece que as cores estão mais mortas, né? Na imagem da esquerda, e como as cores estão mais reais, mais vivas aqui. Então, isso tem a ver com o índice de reprodução de cores, que antes aqui dentro, se eu não me engano, tinha uma fluorescente dentro de um bulbo, de uma luminária de vidro, né? Então, isso acaba, com certeza, deixando o ambiente mais morto, digamos assim, a iluminação, a cor, né, dos revestimentos, dos acabamentos, né?
Aqui também outra vista. Então aqui a gente consegue ver todo esse detalhe do destaque dos tijolos, que antes aqui quase passavam despercebidos mesmo, né? Então dá um outro destaque. E aqui essas duas imagens conseguem mostrar bem essas texturas, né? Essa volumetria aqui, a questão do forro. Aqui ainda falta, nessas fotos, a gente ainda não tinha direcionado os spots para os elementos que a gente queria, né? Então ainda tem umas zonas um pouquinho sombreadas aqui. Aqui também criando algum sombreamento aqui com sombras por causa de como está posicionado esse spot. Então, isso também é outra coisa bacana da iluminação, né? De que a gente diz que tem a etapa do commissioning, né? Que é a parte que tu vai na obra para ajustar foco, para direcionar. Não é simplesmente a gente pegar e deixar na mão do eletricista, né? Porque às vezes ele vai lá, ele vai instalar tudo que vai chegar depois, né? Então, tá pronto ainda o trabalho, né? A gente tem que lembrar de chegar e analisar onde é que tá, como é que tá focando, para ver se tá de acordo com as ideias do projeto iniciais, né? Então, eu acho que essa é uma... E outra bacana que eu acho legal, Cris, que a gente até já trabalhou em outro projeto juntas, é a questão desses focos, a gente poder ter uma dinâmica bacana tanto na iluminação e na decoração. Por exemplo, a gente tem uma estante bem ampla ali, tu comentou de focar para itens decorativos, daqui a pouco a gente muda essa decoração e só mudando alguns itens e o foco da luz a gente já tem praticamente um novo ambiente, né? Então isso acho que é legal, a dinâmica desse formato de iluminação também. Isso que é muito legal do trilho, né? Ele é super, super versátil, assim, então o ambiente ele vai a iluminação vai se adaptando conforme as mudanças que a gente vai tendo no ambiente, né? Não fica uma iluminação bem estática, assim. Antes de eu mostrar o final total ali, do início do projeto para agora, eu quero mostrar mais uns videozinhos para vocês do espaço pronto já. Deixa eu colocar aqui. Aqui, então, um vídeo, né, com todos os recursos de iluminação. Claro que o vídeo com o celular não fica tão bom, mas aqui a gente pode ver até os spots, aqueles com a questão da grelhazinha, da honeycomb. Não fica aquela luz super ofuscante, assim, né? Aqui deixei ligado só o perfil, pra gente ver como a luz fica super dramática, assim, né? Fica bem legal. Então, é uma cena que, de repente, seria utilizada para ver um filme, para relaxar, né? Então, aqui tá o perfil. Uma ideia também, até, eu acho que a gente tem que mostrar a parte boa e as partes que a gente acha que dá para aprimorar, né? Eu acho que esse perfil, ele poderia ter ficado mais profundo, um pouquinho, tipo uns 2 centímetros, coisa mínima, assim. Porque quando a gente liga ele ofusca um pouquinho, né? Porque é um acrílico ali, né? Então, eu acho que ali dá para para o próximo. Esse daí a gente pode deixar um pouquinho mais recuado. Claro que aqui, como era estante e tem vários elementos na frente, acabou que não deu muito problema, mas se fosse um local que não tivesse elementos na frente, de repente pode incomodar um pouquinho essa iluminação. Porque ela também é mais potente, né, essa fita para fazer essa... É 9,6 watts por metro, né, ela é bem intensa. E não foi colocado o driver dimerizável. Outro recurso seria usar o driver dimerizável. Mas por questões de investimento foi optado por manter um driver comum aí, né? Então isso tem essa diferença, às vezes a gente tem que pensar quais são os principais pontos aí que a gente quer investir no projeto, porque realmente o driver dimerizável ele é mais que o dobro do preço do que o que não é dimerizável. Então deixa eu ver aqui. É aqui.
Claro que não está tanto como está aparecendo aqui na imagem, né? Isso aqui é realmente por causa do vídeo, a qualidade do vídeo. Mas olha que bonito o efeito que dá né, ressaltando esse... Quase fosse um balizador ali para poder assistir o filme sem nenhuma interferência de luz na vista, e fica bom para fazer a circulação no ambiente, né? Que a porta de entrada Ficou muito bom. E aí, depois aqui é mostrando a questão da dimerização dessa fita no forro, né? E também para uma cena de filme poderia ser utilizada ela bem fraquinha, com aquela iluminação da estante, né? E aqui colocando então a iluminação na cortina. E o importante é da gente lembrar que para poder ter essas cenas, para se adaptar a esses usos, a gente tem que pensar nos circuitos, né? Então, quantos circuitos que a gente vai ter na sala, quantos que tem disponível, né? Ou então se tem como passar algum circuito a mais. Então, aqui nesse caso, a gente acabou passando alguma fiação, às vezes até exposta na estrutura, porque já era uma sala existente, mas nada que tenha atrapalhado o resultado, né? Mas, tanto que aqui está tudo separado, o circuito do cortineiro é um, o circuito do forro é outro, dos trilhos também eles são divididos em 2, e mais o da estante que liga na própria estante, né? Porque já não tinha mais circuito junto dos outros, então a gente fez a estante, inclusive ela tem um plug de tomada, digamos assim, se a gente levar a estante para outro lugar, a gente consegue só ligar ela na tomada e as tomadas da estante vão funcionar, e a fita de LED a gente consegue acionar por um botãozinho, então ela está totalmente independente do ambiente, né? Essa questão das cenas aqui, a gente está usando só dimmer comum nos interruptores, mas claro que poderia ser pensado num sistema de automação mais completo, e que aí as possibilidades são diversas e poderia integrar, inclusive, esse sistema da iluminação com o home, né? Enfim, aí também é outro assunto para a gente conversar em outro vídeo. É uma infinidade de opções, né, dentro da automação. Mas acho que vai dizer dessas possibilidades, né, de bem planejadas, e que a gente tem recursos que não são de investimentos tão altos e que a gente consegue esse resultado, né, Cris? Até acho bacana da gente falar desses ambientes, né, hoje em dia que a gente está usando tanto home office, a gente vê que um ambiente pode se tornar escritório num momento, pode ser sala de TV em outro, né, com uma arquitetura e uma iluminação bem planejadas, né? São soluções inteligentes, não digo simples porque a gente trabalhou bastante nelas, né? Mas soluções assim práticas que a gente consegue aplicar para diversas realidades, né? Eu acho que essa comunicação, né, dos envolvidos na etapa de projeto e com o cliente é muito importante, né, para a gente realmente entender aí quais são as vontades dele, como é que ele usa o espaço. Porque às vezes também o arquiteto, né, o light designer, o arquiteto de iluminação, enfim, o nome aí não, pensa em várias coisas, pensa em vários usos, mas o dia a dia do cliente não se reflete naquilo ali. Ele não gosta de ver filme, sei lá, e a gente faz toda uma ideia de filme, né? Ou então ele tem hábitos de noite, por exemplo, ele gosta de ler. Então daqui a pouco, se gostasse de ler no sofá, a gente poderia pensar se não precisava de alguma luz mais direcionada em algum canto, né? Não sei. Enfim, prever recursos para atender aos usos que esse cliente vai ter no espaço. E eu acho que na hora que tu capta isso e transforma isso né, transparece isso no projeto e depois de executado, é que o cliente realmente fica satisfeito, né, com o resultado e se apropria do espaço, usa, né? E é bem legal de ver esse resultado, assim. Eu acho que é justamente isso, do ambiente ganhar vida, e o cliente também muitas vezes nem sabe de todos os potenciais,
mas a gente apresentando os recursos, as soluções, né, ele pode utilizar os ambientes, às vezes, de formas que ele não era acostumado a utilizar, né, porque a gente sabe que a arquitetura, tudo que nos envolve, a iluminação, causam sensações na gente. Então, uma luz mais baixinha vai ser mais agradável, né, do que aquela luz super forte ou, às vezes, muito fria, né, que às vezes nem sugere muito que a gente permanecer naquele ambiente por muito tempo. Então, com a iluminação adequada, isso torna totalmente outra experiência. Achei legal que tu falou, Fer, agora, dessa questão de apresentar soluções para o cliente, né? Porque muitas vezes ele desconhece, né? A gente não pode esperar que o cliente vai nos trazer todas as necessidades dele e a gente se acomodar e só... Oi? Para isso que a gente está aqui também, né? Para trazer novas soluções. Claro, porque senão acaba às vezes, não, mas ele não quer. Não é assim, né? Eu acho que vamos mostrar, dizer, tu pode ter isso, se tem vontade, a gente tem soluções e as soluções também, às vezes a pessoa sempre acha que impacta em orçamento, em custo, o bonito é caro, né? Eu acho que isso não necessariamente, eu acho que essa sala aí é um exemplo disso, a gente usou poucos recursos, utilizou trilho, fita e perfil de LED, né? E realmente acho que deu um resultado bem bacana. Então, até vou colocar de novo aqui a foto, a imagem nossa aqui de como era antes, né? Então, eu acho que a gente ficou bem feliz com esse resultado. Quando eu mostrei ali nos stories do Insta, teve bastante gente perguntando e questionando, então eu decidi convidar a Fer para a gente apresentar juntas o projeto, né? Porque eu acho que realmente foi um trabalho aí a 8 mãos, né? Não era nem nós duas, era o pessoal da parte da cortina. Então, eu acho que tinha também o pessoal da elétrica para poder fazer isso possível, né? Porque a gente tem que estar se comunicando com todo mundo. Então, eu acho que foi bem bacana aí. E agora eu acho que a gente fica disponível aí se alguém tem alguma pergunta, quem está nos assistindo. Fer, não sei se tu quer ressaltar mais alguma coisa, como é que estão os projetos do estúdio agora, se tem alguma perspectiva, algum projeto novo aí? Sim, inclusive entrarei em contato novamente para a gente fazer mais uma parceria. A gente continua com alguns projetos em andamento, as obras agora retomando, né, aos pouquinhos. Essa semana em Porto Alegre, desde ontem, que as obras civis deram continuidade, né? Então, a gente está se adaptando à nossa nova realidade. Vai ser um desafio, mas com certeza todos os desafios nos fazem crescer. Então, acho que cada um vai saber tirar o seu crescimento pessoal, profissional dentro dessa situação toda. Mas espero que todos estejam bem, que possam nos acompanhar os próximos vídeos teus. Eu adorei participar, quero te agradecer. E vou seguir como telespectadora nos próximos. Eu queria agradecer a Fer de novo, né, por ter aceitado o convite, a gente ter feito essa estreia aí. Foi meio difícil, né, para aprender a usar essas ferramentas aí, mas acho que deu certo. E aí agora vamos ver aí para fazer uns próximos vídeos aí, tá bom? Muito obrigada para quem nos assistiu aí também, e até uma próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau.